Bom dia. Então, vamos para mais um vídeo. A continuação, esse vídeo vai ser a continuação do anterior, né? Deus registra suas obras através dos tempos para você. Então, eu parei justamente no momento em que eu comentava sobre o pecado de Adão, não é? E quando isso aconteceu, Deus prometeu então que viria alguém que dominaria Satanás e o pecado. Lembra que nós lemos Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? E depois eu praticamente encerrei ali o vídeo falando da tríplice promessa, não é? Que os descendentes de Abraão iriam se tornar uma grande nação, né? Essa é a primeira promessa. A segunda, que eles receberiam a terra, não é? E foi recebida a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Então Deus fez essa promessa ao tirá-los da escravidão. Deus tinha algo muito melhor para o seu povo. E a terceira promessa que eu comentei, não é? Que através dele todas as terras, todas as nações seriam abençoadas, não é? E aí eu comentei que essa promessa, o cumprimento dela na íntegra, se deu com Cristo. Não é? Em Cristo, descendente de Abraão, que todas as nações, todas as terras, né, todas as pessoas são abençoadas, né, através dele, através do sacrifício dele. Então nós lemos Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 3, né, e agora para confirmar isso, eu vou ler aqui com vocês no monitor, né, Gênesis capítulo 22, 18. Então, diz o seguinte: nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Não é? Então, Deus falando com Abraão e novamente ratificando essa promessa. E é interessante, né? Vocês percebam aqui no finalzinho do versículo: porquanto obedeceste a minha voz. Né? Então, esse homem, Abraão, que Deus escolheu para iniciar essa obra de redenção, essa obra redentora, não é? Onde ele restauraria, traria novamente aquela comunhão íntima com o seu povo, que infelizmente foi perdido lá atrás, né, quando o homem resolveu pecar, o homem resolveu se distanciar de Deus. Tá? Então Deus faria isso por meio de Jesus Cristo. O filho de Abraão, continuando agora essa narrativa histórica, o filho de Abraão, o nome dele foi Isaac, né? Ele teve esse filho, e depois de Isaac teve Jacó. E Jacó acabou tendo 12 filhos, que foram os seus descendentes, né? E formou-se então essas 12 tribos de Israel por meio dos filhos de Jacó. Tempo depois, né, a fome forçou esses descendentes ali de Abraão, por meio de Jacó, seu neto, forçou-os a mudarem para o Egito. Né? Se você conhece a história bíblica, você percebe que houve um período de fome e eles então se mudaram para o Egito. Isso está registrado em Gênesis 45, Gênesis 46. São capítulos extensos, eu acho que não seria interessante nós lermos. Já vamos ler alguns extensos aqui. Por exemplo, vamos ler Êxodo capítulo 1, do versículo 7 em diante, não é? Para ver esse momento em que eles foram escravizados. O povo de Deus foi escravizado. Então, Êxodo capítulo 1 diz o seguinte: mas os filhos, deixa eu ver, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades de celeiro, né? Pitom e Ramessés. Né? Você percebe aqui, então, um momento crítico em que José morre, não é? Que foi quem incentivou que eles fossem para o Egito. Sabemos que José é um dos filhos de Jacó, aquele que foi desprezado pelos irmãos, que foi vendido, não é? Depois se tornou governador e levou o seu povo. Mas quando José morre, então reverte tudo.
e eles começam a ser afligidos pelos egípcios, e aqui tem a narrativa, o rei, o faraó dizendo, olha, vamos fazer isso, porque eles estão se multiplicando, eles são fortes, não é? E nós precisamos fazer alguma coisa para interromper isso, senão amanhã ou depois eles se ajuntam com os nossos inimigos e vão pelejar contra a gente. Então a partir daí tudo começou a mudar na vida do povo de Deus que estava ali no Egito, né? Mas a gente conhece a história e sabe que depois Deus escolheu Moisés. Depois de 400 anos, levantou-se Moisés para libertá-los e guiá-los até essa terra prometida. Deus não queria ver o seu povo escravizado, o seu povo sofrendo como eles estavam. Então Deus provê meios, né? Passou-se um tempo nesse contexto, é verdade, mas não demorou, né? Aos olhos de Deus, para que realmente uma pessoa se levantasse e pudesse vir em auxílio e ajuda do seu povo. E Moisés foi quem Deus escolheu. Êxodo capítulo 3 diz o seguinte, Êxodo capítulo 3, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, em meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra e para ir a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor das tribos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Percebe aqui então o livramento de Deus? Deus olhando e vendo o seu povo naquele sofrimento, provê meios, provê recursos, condições. É interessante, é bem explícito o que Deus fala aqui. Dói no coração de Deus ver o seu povo oprimido, sofrendo. E se esse povo clama, se esse povo olha para Deus e pede o auxílio dele, ele não deixa nunca de responder e vir auxiliar e ajudar. E é o que está acontecendo. O que aconteceu aqui foi isso. Né? Então Deus aparece para Moisés milagrosamente, né? Aquela sarça, ela não tinha fogo, mas não se consumia. E Moisés entendeu perfeitamente que se tratava da pessoa de Deus. Chega à presença de Deus ali e Deus lhe fala. Deus lhe fala de uma forma assim bem especial, bem específica do que ele pretendia fazer com o seu povo. Que maravilhoso, não é? Esse é o Deus que nós servimos, que não muda, é o Deus que vai continuar com esse mesmo caráter, essa mesma personalidade. Então, quando um servo fiel, quando alguém que se esforça para poder manter essa fé, essa confiança em seu coração, né, não faz como a grande maioria do mundo, que trata isso com desdém, com descaso, mas quando esse fiel ele tem essa postura diante das aflições, diante das opressões do Egito, ele clama e Deus responde, ou por meio de Moisés, ou por meio de qualquer outro meio, mas ele responde. É verdade, é fato isso, né? A nação e a posse da terra cumpriram as duas primeiras partes, né, que eu já falei para vocês. Então, quando eles adentram a terra prometida, né, tem ali a primeira e a segunda promessa cumpridas, porque tornou-se uma grande nação, né, e agora estão conquistando a terra especial que Deus lhes dera. Olha só Josué capítulo 21. Josué capítulo 21. Diz o seguinte, ó, desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela.
O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor lhes entregou às mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então perceba que, né, as promessas de Deus sendo cumpridas na íntegra. Deus de forma nenhuma vai falhar com as suas promessas, né? Então o que ele prometeu se cumpriu. Então Deus havia dito que eles deixariam de ser escravos, eles deixaram. Deus disse que eles seriam numerosos, estavam num número enorme aqui de israelitas, e Deus disse que eles haveriam de conquistar aquela terra, e eles então iriam conquistando a terra de fato. Então Deus cumpre aquilo que ele promete, né? A terceira promessa aqui de que todas as nações seriam abençoadas foi cumprida em Jesus, como eu tenho falado aqui, um dos descendentes de Abraão. Então essa profecia se estendeu, porque na íntegra ela só seria cumprida em Cristo. É Cristo, esse descendente de Abraão, que abençoa todas as nações, que todas as pessoas do mundo são abençoadas por meio dele, né? E pode-se chegar a Deus por meio dele. Gálatas, no Novo Testamento, fala a respeito disso de uma forma bem explícita. Gálatas capítulo 3, vamos ler do versículo 13 em diante, certo? Gálatas capítulo 3, certo? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então você percebe aqui, não é? No finalzinho do versículo ali, ele diz, não é? Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então Jesus é esse cumprimento dessa promessa. E através dele nós recebemos essa bênção maravilhosa da salvação, né? Recebemos a pessoa do Espírito Santo para estar juntamente conosco, nos auxiliando, nos dando essa força necessária, né? Agora, em Gálatas, ainda o versículo 16, é importante lermos. Diz o seguinte: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao descendente que é Cristo. Então é interessante versículos como esse, porque deixa bem claro mesmo, né? Estava se falando ali de um descendente, e esse descendente é Cristo. É através dele que recebemos essa bênção, né? Versículo 19 do capítulo 3 de Gálatas, capítulo 3, fala o seguinte: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador, né? Então, qual a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente, até que viesse o descendente. Então, é muito claro, né? Num sentido, tem todos os descendentes de Abraão, mas é interessante que essas promessas do Antigo Testamento restrinja, funila para um descendente em especial. Então está falando aqui de Jesus. E aí a gente tem os versículos de 24 a 29, né, que passa a mesma ideia. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vocês percebem aqui que Gálatas dá todas as orientações do que de fato aconteceu ali no passado. Então a gente tem as duas promessas sendo cumpridas ali, quando eles conquistam a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. E essa terceira promessa, então,
A Bíblia deixa bem claro que haveria de acontecer com a vinda desse descendente em especial. E o descendente em especial de Abraão, que veio de uma dessas tribos, a tribo de Judá, é Jesus Cristo. Então, olha só o que esses textos estão dizendo: que na pessoa de Jesus Cristo nós herdamos essa bênção tão maior, tão superior, que é poder ser abençoado, sobretudo com a pessoa de Deus em nossas vidas. A comunhão seria restaurada a partir de Cristo. Aquilo que foi perdido no passado por causa do pecado, aquilo que de uma certa forma foi amenizado por meio da lei. A lei amenizou a situação da consciência do homem com seus sacrifícios, com seus cerimonialismos. Ela apenas amenizou. Ela não pôde resolver o problema. Ela não pôde, através dos sacrifícios de animais, aquelas oblações que eram feitas, vários cerimonialismos, ela não pôde restaurar essa comunhão íntima por meio simplesmente desse cerimonialismo. Ela não teve força. Então a lei, como diz aqui o texto, serviu de aio. Aio é um tutor. Aio era aquela pessoa que tinha responsabilidade de cuidar, de proteger os filhos dos senhores. Então a lei serviu como um aio, um tutor, um cuidador, um protetor, até que viesse esse descendente explicitamente falado aqui no Antigo Testamento. E Paulo, o apóstolo Paulo, faz isso em Gálatas, então, com supremacia. Ele mostra que, de fato, a terceira promessa feita para Abraão lá atrás, a terceira promessa se cumpriu em Cristo. Então nós somos extremamente abençoados quando nós podemos deixar esse Senhor Jesus habitar em nossos corações e fazemos as suas promessas, de tudo aquilo que ele ensinou, de tudo aquilo que ele disse, como regra e fé e prática de nossas vidas. Tá bom? É uma bênção, uma verdadeira bênção, né? O sacrifício de Jesus, tudo que ele ensinou, são uma bênção para todas as nações. Então aquilo que Jesus deixou otorgado para a gente é uma verdadeira bênção para cada pessoa. Agora falamos aqui, né, da era patriarcal, né, sobretudo Abraão ali, os seus descendentes, e agora nós vamos falar um pouco da era judaica, tá certo? A era judaica abrange cerca de 1500 anos, indo de Moisés até a morte de Jesus, tá certo? Então essa era judaica, né, ou poderíamos dizer a era de Moisés, né, porque através dele foi dado a lei, tá certo? Então valeu de Moisés até Jesus, com exceção ao Gênesis, né, ao primeiro livro da Bíblia. Esse período incluiu o Velho Testamento e também a vida de Cristo, tá certo? Então todo esse período inclui, tirando o Gênesis, o Velho Testamento todo e até mesmo partes ali da vida de Cristo. O Velho Testamento é especificamente dirigido à nação judaica. Eu já falei isso no primeiro vídeo e é bom ressaltar aqui, tá? Então, quando você fala do Velho Testamento, você está se dirigindo à nação judaica, ao povo ali que viveu de Moisés até Cristo. Tá? Deuteronômio 5, nós lemos lá, mas vamos ler novamente. O que diz mesmo? Deuteronômio 5, 3, não foi com os nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Tá certo? Então veja bem, os pais dos israelitas, né, que viveram antes de Moisés, né, no período patriarcal, não foi com eles que foi feita a promessa da lei, tá certo? Então esse versículo é extremamente importante para perceber que Deus falou com as muitas etapas, nas muitas etapas, de formas diferentes. Então, na época patriarcal, ele falou de um jeito, diretamente, com o pai ali da família, o pai, o chefe da família, e aí na lei ele fala por meio das escrituras, aquilo que Moisés escreveu, tá certo? E aí quando chega Cristo, agora ele vai falar por meio de Cristo. Então é muito importante entendermos isso. Né? Então, o Velho Testamento, aquilo que Moisés escreveu na lei, foi específico para a nação judaica. Não foi nem para os antepassados dele, os que viveram na era patriarcal, e não é
para nós, os cristãos, na era de Cristo, porque agora Deus tem a sua maneira de falar por meio do Novo Testamento, da Nova Aliança. Entendam isso, é muito importante, tá certo? E aí o que acontece? Né? Surge então essa era judaica por meio do Antigo Testamento. Tá? E Deus usou a lei então, a lei dos judeus. O que aconteceu? Depois de Moisés ter libertado, Deus deu a sua lei no Monte Sinai. Deus libertou o povo e agora no Monte Sinai ele chama Moisés e ele vai dar a sua lei. Êxodo capítulo 20 nos fala a respeito disso. Êxodo capítulo 20. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Né? E ali, nessa nuvem escura onde Deus estava, Deus passou a ditar ali aquilo que Moisés deveria relatar e escrever. E a gente sabe que os dez mandamentos foi o próprio dedo de Deus que escreveu. E isso para governá-los tanto no aspecto religioso como político. É muito importante a gente entender esse discernimento da lei. A lei serviu não só para a questão religiosa, espiritual, mas para a questão política, civil também. Essa é a diferença entre o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento de Cristo rege a sua igreja no sentido espiritual. A questão política Deus deixou aos governantes, deixou ao Estado, deixou aqueles que estão à frente, politicamente falando. E, de uma certa forma, ele está por trás de tudo isso. Tá? E isso não quer dizer, então, que essas péssimas lideranças que a gente vê por aí, Deus está conduzindo dessa forma. Não, ele está dando a liberdade para líderes assumirem essa posição, mas ele tem cobrado. Ele tem cobrado. E é triste sabermos que homens assumem essa posição e deveriam ter o dever de levar as coisas a sério, levar com responsabilidade, fazer as coisas de uma maneira justa, fazer jus essa justiça de Deus, e a gente sabe que na maioria das vezes isso não é feito. Deus estará cobrando. Mas nós não podemos, mediante péssimos líderes, politicamente falando, a gente não ver Deus por trás disso e achar que Deus não está olhando e vendo e vai cobrar. Ele vai cobrar. Tenhamos certeza disso. Mas é importante nós termos esse discernimento. No Antigo Testamento, a lei de Moisés conduziu nas duas classificações, religiosa e política. Agora no Novo Testamento não. Por isso que a nossa preocupação realmente deve ser nas coisas espirituais. Tá? E cremos que Deus está por trás da questão política, né? Permitindo e não permitindo, e Ele sabe melhor o tempo e o momento de agir. É importante entendermos isso. As regras básicas da lei foram gravadas, né, em pedras. Né? A gente conhece bem os 10 mandamentos. Né? Gênesis capítulo 5 fala sobre isso, mas é longo, não vamos ler esse capítulo, é do 1 ao 21, é muito extenso. Os 10 mandamentos e as leis morais, religiosas e civis formaram uma única aliança ou lei. Então é aquilo que eu estou falando, né? Tudo, tanto questões civis, né, políticas, religiosas, morais, estavam tudo imbuído nessa lei de Moisés. Levíticos 24 fala, é um versículo que nos ajuda a entendermos isso. Diz o seguinte, ó: uma e a mesma lei havereis tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Você percebe até em questões onde estrangeiros, pessoas de fora, culturas diferentes, estavam se chegando e adentrando ali, ficando ali com os israelitas e de uma certa forma querendo seguir a religião deles. Você percebe que não tem nenhuma distinção. A mesma lei haveria de ser tanto para o estrangeiro como para o natural. Então é versículo que ajuda a gente a entender que não havia essa distinção. Aqui é a questão política, aqui é a questão moral, aqui é a questão religiosa. Não existia isso. A mesma lei estava abrangendo tudo ali naquele contexto. Os judeus eram castigados, né, de uma certa forma recebiam alguma punição ao desobedecerem qualquer parte da lei.
Era muito importante isso. Havia a necessidade, a responsabilidade de estarem seguindo as orientações de Deus. Deus não escreveu coisa banal, coisa sem importância. Deus escreveu coisas que era para eles seguirem, porque se seguissem, eles iriam realmente agradar a Deus. Se não seguissem, né, iriam desagradar a Deus e, consequentemente, né, algum tipo de consequência viria. E não pensem e não vejam aqui a ideia de um Deus severo, um Deus rigoroso, vou castigar. Não. Esse castigo é mais ligado à questão do inimigo que se aproximaria, que adentraria suas terras, que passariam a afligi-los e, de uma certa forma, Deus iria permitir isso. Porque se eles resolveram abandonar a Deus e não querer mais seguir a Deus, isso aconteceria naturalmente. Deuteronômio capítulo 28 é um dos textos que falam sobre isso. Né? Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei escritas nesse livro para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas, e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade, toda praga que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruídos. É muito forte isso. Né? Mas veja bem o que Deus está querendo dizer aqui. A bênção, a proteção, só estaria com o povo se eles estivessem debaixo dessa guarda de Deus. Tá? Quando eu falei, alguns segundos atrás, do inimigo adentrando as fronteiras, invadindo, é um inimigo físico, assírio, babilônio, filisteu. Mas nós nunca podemos esquecer, porque quando eu citei Gênesis 3,15, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, é claro que você não entendeu de uma serpente literal, uma cobra. Você entendeu por trás daquilo Satanás. E o que a gente precisa ver aqui nessas palavras de Deuteronômio fortíssimas é que se eles afastassem de Deus, eles estariam vulneráveis não só ao inimigo físico, outras nações, mas a Satanás, que é o principal inimigo. Então, quando a gente olha e vê aqui essas pestilências chegando, essas coisas terríveis chegando, não há dúvidas de que Satanás estava por trás disso. E o que Deus poderia fazer se o povo pediu por essas consequências? Se o povo se afastou dele e ficou vulnerável a esse inimigo mortal, a esse inimigo terrível. Então, é incrível. Nós temos que discernir e entender a gravidade de não obedecermos a Deus e de ficarmos distantes dele. Então Deuteronômio fala isso. Ela preparou, né, o povo, essa lei preparou o povo judeu para a vinda de Cristo. Então essa lei, e de uma certa forma essa severidade dela, foi necessária para resguardar esse povo e deixar esse povo em condições de entender os propósitos de Deus, porque Cristo haveria de vir lá adiante e eles precisavam entender. É verdade que uma minoria entendeu isso e aceitou Cristo, mas essa minoria fez toda a diferença. E o Evangelho hoje chegou para a gente por causa dessa minoria de judeus fiéis que se converteram e obedeceram a Deus e a Cristo. Gálatas capítulo 3 fala sobre isso. Gálatas capítulo 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então perceba que aio, né, tutor, protetor, cuidou, protegeu. Aí quando chegou a época certa da maturidade, né, então agora nós temos que olhar para Cristo e não mais para esse tutor alheio. A história dos judeus, né? Após serem governados por juízes por 450 anos, pediram um rei, eles queriam muito o rei, até que Deus concordou, né? Pediram algo que depois acabou sendo um peso para eles. No reinado de Saul, Davi e Salomão, Israel progrediu em poder, riqueza e glória. Então foram períodos áureos para o povo de Israel. A nação prosperou bastante nessa época, ficaram numa situação de estabilidade, não é? Isso porque o povo, então, estava mantendo uma fidelidade para com Deus. Isso está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 4. Vamos ler, porque os capítulos são longos. Aí veio o filho de Davi, Salomão, e o povo caíram em idolatria.
Infelizmente foi bom por um lado o período com Salomão, mas ele, por causa dos seus muitos casamentos mistos, acabou caindo na idolatria e Deus acabou então sendo severo aqui. E aquilo que aconteceu em Deuteronômio 28, falou-se em Deuteronômio 28, né, o castigo, a punição de Deus aconteceu. E o que aconteceu de mais grave é que o reino foi dividido, e a partir daí foi empobrecendo, a nação foi sendo invadida pelos inimigos e tudo mais. 1 Reis capítulo 11 fala a respeito disso, tá certo? Dá orientações a respeito disso. As 10 tribos do norte foram chamadas Israel, quando as tribos se dividiram, e as 2 do sul, Judá. Deus permitiu que Judá e Israel fossem conquistadas e o povo levado para o cativeiro. Muito triste isso, 2 Reis 17 fala a respeito disso. E para finalizar aqui, eu vou ler 2 Reis, capítulo 24, que fala um pouquinho sobre essa conquista do inimigo e a opressão deles. Olha só o que diz lá, 2 Reis 24. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou a toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os 10.000. Ninguém ficou senão o povo pobre na terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra. Ele os levou cativo de Jerusalém à Babilônia. Todos os homens valentes até 7.000, e os artífices e ferreiros até 1.000, todos eles destros na guerra. Levou-os o rei da Babilônia cativos para a Babilônia. O rei da Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim ao tio paterno deste, Matanias, a quem mudou o nome para Zedequias. Olha 2 Crônicas, capítulo 36 também. Né? O que escaparam da espada, esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos, e de seus filhos até o tempo do reinado da Pérsia. Então as 10 tribos acabaram dispersas e perderam sua identidade, né? Diferente desses textos que nós lemos, que está falando de Judá, que ainda teve condições de voltar depois de 70 anos, mas as 10 tribos do norte praticamente foram dizimadas. Né? Mas Judá permaneceu e manteve a sua identidade. Né? Por que será que Deus permitiu Judá continuar? Né? Porque assim quis a providência de Deus. O Messias veio através de Judá, especificamente do rei Davi. O Messias, o Cristo, viria dessa tribo. Então Deus, na sua misericórdia, poupou a tribo de Judá. Permitiu o exílio, permitiu o castigo, a punição, mas depois os trouxe de volta, porque Cristo viria dessa tribo. Vamos parar por aqui, certo? E eu vou dar uma continuidade depois. Mas meditem nesses textos, reflitam sobre isso, porque é muito importante. Tá ok? Obrigado. Deus abençoe.